Olá pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos, começando a partir de agora aqui pela STV Bahia, canal 24 da NET, 524 em HD na Claro TV, pelo nosso Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo nosso próprio aplicativo. Tá esperando o quê? Baixa logo, compartilha aí com quem você quiser, espalhe o nosso programa aí para milhões de pessoas aí em todo o estado da Bahia, pela Claro TV, valeu? E também pelo nosso aplicativo no mundo inteiro, para ninguém perder um só momento do nosso agito esportivo. Bom, e nesta terça-feira é dia de falar do Bahia, infelizmente falar mais uma vez que o Bahia perdeu na Série A do Campeonato Brasileiro. Já são 8 jogos, 7 derrotas, um empate, um jejum prolongado, em que a situação não é boa na equipe do Bahia. Preocupante, o Bahia é o porteiro da zona do rebaixamento, mas para essa diretoria está tudo bem, está tudo certo, está tudo maravilhas, né? Alô, presidente, vamos acordar enquanto é cedo, hein? Tem que contratar, tem que fazer alguma coisa, porque com esse time que está aí, o Bahia vai capengar mais ainda nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória perdeu, né, no domingo, jogando contra a equipe do Náutico, melhor dizendo, empatou contra o Náutico, né? Porque eu estou tão acostumado a dizer que o Vitória perdeu, quase eu falo novamente aqui, né? Mas aliás, é só vitória e empate, né? É só derrota e empate. Derrota e empate, derrota e empate. E acolá é que vence alguma. E é outra situação preocupante. Gabriel Bispo entrou na justiça pedindo dinheiro ao Vitória aí. O jogador Catatal rescindiu o contrato. Então tem muita coisa para a gente debater aqui hoje no Agito Esportivo. E mais uma vez, para fazer o programa comigo, essa fera aqui do futebol, Dudu Fontes, para analisar comigo todos os detalhes aqui do nosso Agito Esportivo na STV Bahia, a TV que mais cresce no coração dos baianos. Dudu, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ivo, boa tarde, espectadores. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa bancada. Vamos lá, falando de Bahia, que situação é essa? 8 jogos sem vencer, 7 derrotas e apenas um empate. É uma situação delicadíssima, mas o que preocupa especialmente os torcedores, todos nós, de um modo geral, da imprensa esportiva, o adepto esportista baiano, é que o Bahia repete os mesmos erros, é o mesmo Bahia do Dado Cavalcante, a escalação é a mesma, sendo que como agravante um treinador que não conhece a equipe. É uma incoerência, o Bahia muda de treinador sem ter uma coerência, sem buscar uma escola, uma perfil, sequência. Né? Exatamente. Um treinador perfil para o clube. E isso dificulta o treinador. Por ontem me mostrou que estava completamente perdido, e aí vamos ver o que ocorre daqui para frente. Eu vou nessa sua palavra aí, completamente perdido, que para mim também não teve nada de diferente do Bahia. Não, o Bahia só no segundo tempo, ali dos 20 minutos em diante, é que melhorou no jogo, deu um calor no Fluminense, mas muito desorganizado, correto? O time chegou, criou, ia para cima, o Juninho, por exemplo, Capixaba, teve várias oportunidades, né, de cruzar com perfeição para o cara fazer o gol, mas o cara não acertava um cruzamento, Dudu. Primeira escalação, uma escalação previsível, ele repete mais ou menos 90% da equipe de Dado Cavalcante, que era uma equipe que não vinha agradando ninguém. Só mudou o lateral. Mudou o lateral, entrou o Capixaba, que é até mais ofensivo, eu prefiro do que o Matheus. Mas você vê, o Bahia enfrentou um adversário muito ruim. A equipe do Fluminense é fraca. Então o treinador do Bahia, na coletiva, dizer que viu aspectos positivos, eu não vi. Jogando contra um time do nível da equipe carioca, o Bahia tinha que ser muito melhor. E aquela pressão, ou aquela pseudo-pressão e desorganizada, foi muito mais uma estratégia do Fluminense recuar e jogar por uma bola. O Fluminense cansou, o Fluminense tem uma série de problemas, tanto que até ontem brigava com o Bahia ali, a zona de rebaixamento, deu uma respirada, mas é uma equipe ruim e que o Bahia decepcionou a todos nós, porque eu esperava com certeza aí um futebol muito melhor. Era a expectativa de muita gente nesse jogo de ontem. O Bahia está estreando um técnico novo, né, um argentino. Ô, Dudu, eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu estava dizendo ontem na Rádio Andaiá, na nossa jornada esportiva, no agito final, que o Bahia simplesmente contratou um treinador, não pelo currículo dele, né? Contratou um treinador para dizer que está mudando, para mudar um pouquinho, trazer um treinador estrangeiro e tal, mas isso não soma nada. Você tem que trazer um estrangeiro, como fez o Flamengo. Trouxe um cara expert, um Jorge Jesus que tem rodagem, treinou grandes clubes, né? Não é trazer um cara só por ser estrangeiro que não tem currículo ainda.
tem aquela frase, um ditado popular que diz, ouviu o galo cantar, não sabe aonde. O Bahia ouviu falar que técnico estrangeiro está dando resultado, o que é correto, discutível, porque tem alguns treinadores que vieram aqui e passaram rapidinho. O futebol brasileiro tem arriscado, virou moda. Você viu do Internacional? O cara é rodado, chegou, não demorou, né? Rapidinho foi embora. O outro que também pediu demissão, porque disse que o time era fraco e o time com a Abel cresceu. Não são melhores do que os nossos treinadores. O problema do Bahia em relação à contratação de treinadores, no meu modo de ver, é que o Bahia tem que ter um perfil. Qual é o perfil da equipe do Bahia, dos jogadores que nós temos? Então tem que ser um treinador que se enquadre naquilo. É uma orquestra. Você tem determinados instrumentos na orquestra e precisa de o cara que faz lá o maestro, que saiba conduzir aqueles instrumentos. O Bahia tem aquele time, que é um time que a gente já cansou de falar, traz por exemplo, aí trouxe o Mano, primeiro era Roja, cara intermediário, aí trouxe Mano, que apesar de ter muitos defeitos, era um top de linha, aí fica Dado Cavalcante, que é uma aposta, aí traz o argentino, quer dizer, não tem uma coerência, não tem uma... E isso, evidentemente, se reflete dentro do campo. O Bahia vive uma situação muito perigosa, os jogadores que jogavam razoavelmente não vêm jogando bem, Rossi, Gilberto, Rodriguinho, uma lentidão danada, parece que os caras tomam calmante para jogar. A situação do Bahia, de ontem para cá, Ivo, me deixou muito preocupado. E o Bahia agora vai enfrentar o time do Fortaleza, né? Jogando no próximo sábado, 9 da noite, em Pituaçu. Fortaleza que não está tão mal na competição, então já vai ser mais uma pedra aí no sapato do Bahia. Mas falando sobre o jogo ainda, já a gente vai falar sobre o próximo adversário do Bahia, de fato foi um jogo ruim, apático, só, né, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, foi que houve uma melhora, que o Bahia partiu para cima, né, mas com muita desorganização em campo. Tem peças realmente que não funcionam, né? E como a gente viu, o maestro que está aí agora comandando aí esse batalhão do Bahia, né, não conseguiu afinar muito o grupo não, né? Não conseguiu, mas é cedo ainda, né? O cara chegou agora, vamos esperar uns 2, 3 jogos. Aí é que está o problema, né? Esperar o Bahia se encontrar na competição tomando porrada toda hora, né? A gente não está aqui para criticar treinador, não está aqui para falar, né? Não é nada pessoal, né? É futebol mesmo que o Bahia não está jogando, não faz por merecer e está tomando chumbo na asa de todo mundo, está perdendo para todo mundo no Campeonato Bahia. Eu não acho que é cedo, não. Ele teve 6 sessões de treinamento. Eu não vi o time nem entusiasmado. Não, que ele conseguiu pelo menos motivar, que os jogadores tivessem mais valentia, fossem mais aguerridos. Não vimos nada disso. Então acho que o problema supera o treinador agrava, porque quando o Bahia não pensa num perfil, o Bahia muda a todo instante os seus comandantes de forma aleatória. O Bahia não obedece uma lógica na contratação. Correto. O que ele observa para contratar um, ele não observa para contratar outro. Então isso gera problema muito grande. O Bahia teve dificuldades ontem, eu vi o mapa dos passes. O Bahia, hora nenhuma, jogando com o Juninho Capixaba, que é um jogador mais ala, o Bahia, hora nenhuma, apareceu movimentando ali pelo fundo do campo, buscando o fundo do lado esquerdo com o Capixaba. E não ia até a quina da grande área. Ou seja, o Bahia, e me perdoe o termo, bateu um baba. O Bahia não é uma equipe, o Bahia é um time. Se nós juntarmos agora e formos jogar uma pelada aqui no campo, a gente vai ser igual ao Bahia. Eu vou fazer o que eu quero, você faz o que você quer. Então, além de tudo, desorganizado. E muito erro de passe, né? Desmotivado. O que isso pode levar o Bahia a jogar tão mal como vem jogando, né? O psicológico dos caras estão abatidos, você vê perfeitamente, né? Claramente, não vou dizer perfeitamente, mas claramente, é notório isso em campo, que o psicológico dos jogadores está, né, tá abalado, esse psicológico, né? Esse emocional não está em dia, não, né? Está batendo, sei lá, 200 por hora, não está estável não, porque, vou te contar, já são 8 jogos, 7 derrotas, eu estava contando ontem, o Bahia, por exemplo, em 7 jogos, são 7 derrotas, vamos contar aí, 3 vezes 7, 21, correto? Então o Bahia perdeu 21 pontos, em 7 jogos o Bahia perdeu 21 pontos, não conquistou nenhum em 21 100%. Pontos, perdeu 100%, correto? E aí em um empate o Bahia perdeu mais 2, então o Bahia perdeu 23 pontos, né? De 24 pontos o Bahia conquistou apenas 1, correto? E saindo um pouco de dentro do campo, o Bahia foram 27 gols sofridos e 2 feitos, se não me engano. Mas saindo um pouco de dentro, muita diferença, né? Dentro do campo, esse plantel já mostrou que não dá conta. Esse plantel é a base que brigou pelo rebaixamento,
que salvou, salve o Deus de que maneira, o Bahia do rebaixamento. Teve aquela afluência de fatores que fez o Bahia escapar do rebaixamento, mas o Bahia quase cai. Esse plantel não teve nada de relevante conquistado. Aí vem aquela ladainha, igual a Copa do Nordeste, eliminando o Fortaleza nos pênaltis, o Ceará ganhou, o Bahia venceu o Ceará nos pênaltis, mas é um plantel que vai eliminado da Sul-Americana, Campeonato Baiano, todos nós vimos. Baiano, então é um plantel, Baiano foi uma vergonha. Um plantel que não é aprovado. E as contratações, à exceção de Conte, não fazem efeito, não surtem efeito. Então, o único que deu mais certinho aí foi o Conte, que é um cara que nem fede nem cheira. Faz o dele ali, né? É um jogador que, no meu modo de ver, antes de se contundir, estava muito bem. Depois da contusão, ele não recuperou ainda a sua melhor forma. Tecnicamente é bom no jogo aéreo, mas ele é lento, a recuperação dele é comprometida. Mas no meio dessa galera, ele está se destacando. O que a gente precisa ver também é o tipo de contratação. O Bahia não me parece, saiu o Diego Serri, que no primeiro ano acertou muito, depois foi uma derrocada de desacertos. Trouxe um rapaz que no esporte não fazia nem essa função, veio como o manda-chuva do departamento de futebol, e as contratações do Bahia são ruins. Então, é uma situação preocupante. Na verdade, Dudu, o que a gente está vendo no Bahia, a gente pode dizer isso, mas para eles não. Como eu vou falar aqui mais uma vez, para a diretoria do Bahia está tudo bem, está tudo certo, mas a revolta aí fora é muito grande. Né? Diretor de futebol que ninguém conhece, um cara que não tem tanta experiência. Aí se faz aposta em treinadores, não se contrata por perfil do clube, por exemplo. Tem alguns clubes aí que antes dele contratar um treinador, né, vamos avaliar o perfil dele. Será se ele se encaixa nesse perfil do Flamengo, nesse perfil do Corinthians, nesse perfil do Bahia? Né? Será se ele se encaixa nesse perfil aqui? É um cara que vai trazer a sua experiência e que vai unir, né, esse perfil do clube, um time de massa, um time bicampeão brasileiro, um time que é muito cobrado, uma torcida que é apaixonada, que vai ao estádio, que vai cobrar. Será se esse cara suporta essa pressão? Então o Bahia tem que ir por aí. Né? Aí traz uma aposta, mais uma aposta, foi aposta em dado, né? E agora também é mais uma vez mais uma aposta ao treinador Diego Dabove, um argentino que não tem tanto currículo, 4 anos apenas como treinador. Né? O cara fez uma campanhazinha ali, esse cara é bom, vamos trazer ele para cá. Aí, meu amigo, vamos comparar um time lá na Argentina, né, que às vezes não tem a expressão que tem o Bahia, correto? Não tem essa cobrança que tem o Bahia. Às vezes o cara chega num clube, ele trabalha tranquilo. E aí ele sai para um clube como o Bahia, um clube que tem cobrança, um clube de massa, bicampeão brasileiro, uma torcida super apaixonada que vai ao estádio, né, independente da competição, tá ali com o time, mas cobra também. Então é difícil, Dudu. É um modelo de gestão básico. E para o nosso espectador que está em casa, a dona de casa, quando ela vai contratar uma secretária, ela vê o perfil da família dela. Então eu preciso de uma secretária mais senhora, uma que cozinhe bem. Ela tem um perfil. Se ela se encaixa aqui nessa família, né? A gente está falando de uma coisa elementar, do dia a dia, de dentro de casa, da nossa equipe de trabalho. É uma coisa básica, né? Isso é muito simples, né? O chefe de equipe da Rádio Indaiá, você contrata os profissionais de acordo com o perfil do que você precisa. É, correto. E o Bahia não tem nem esse cuidado. Treinador, ouvimos falar de fulano, é bom, traz. E cicrano, não. Mas esse aqui, e estou falando do mais elementar, não estou nem falando de algumas outras vantagens que aí eu também não tenho como falar. Mas o Bahia precisa acordar. Imagino como é que ficam agora, por não terem tanta expertise no assunto futebol, aí vem essas pancadas, e fica lá com a mão na cabeça, o que é que a gente vai fazer? Quando deveria ter alguém lá que fosse o cara e dissesse assim, eu sou do futebol, passei por isso, eu entendo isso, a situação é assim, as atitudes possíveis são essas, e você tem um norte. Correto. O que parece é que está tudo perdido e que vamos sempre na tentativa e erro. Tentar sair dessa solução na tentativa e erro, o que na verdade só dificulta. O Dudu estava lembrando aqui, né? O Bahia tomou ontem 2 gols de bola parada. Né? O Bahia, a gente está aqui batendo esse papo agora e a gente vai ver os gols do Bahia aí. Os gols do Fluminense, né? Contra o Bahia. O Bahia sofreu um gol de bola parada, uma cobrança de falta. O Luca bateu, o Matheus Teixeira foi lá ainda, tocou na bola, né? Olha aí. Tocou na bola e a bola acabou entrando, tinha força na bola, parece. Ele chegou um pouquinho atrasado, né? E falhou, no meu falhou, modo, né? Falhou. Se ele vai um pouquinho mais adiantado. Não, quando bate na mão do goleiro, a gente invariavelmente bota a culpa no goleiro. Ele alcançou a bola. Então, se ele alcançou, faltou força na mão. Na mão para ele. Ele treina isso diariamente, é muito treinado, a pegada.
Então, ele, no meu modo de ver, falhou. Falhou. Então, foi uma bola bem batida, né? Bem batida. Foi uma cobrança bem articulada, né? Com efeito, com força, tal. O goleiro foi na bola, mas infelizmente, né? Quando o goleiro vai que pega na bola, certamente a gente vai dizer, não, espalmou, tirou, fez algo assim. Era defensável, para ser justo. Era defensável. Defensável. E a segunda bola, né? Que foi uma cobrança de escanteio, a bola veio, quase a bola, numa cobrança de falta, né? Também foi uma falta também, foram dois gols de bolas paradas, 2 faltas. O cara cobrou na área, o Casares, o Matheus conseguiu tirar, né? Você vê que na linha da bola ela só entrou a metade no gol. No rebote, aí a zaga cochilou e o cara bateu ali e tal, tranquilo. E o Nonato, né? Colocou a bola para dentro lá, parece, foi o Nonato. Na verdade não foi o Nonato não, foi outro jogador estrangeiro lá do Fluminense lá, Bobadilla, alguma coisa assim. Bobadilla. É isso? Então, 2 gols ali de bola parada, isso aí tem que ser treinado também, né? O Bahia, nós reclamávamos algum tempo atrás da quantidade de gol tomado em bola aérea. Então o Bahia, isso é evidente, precisa treinar. O Bahia tem o Luiz Otávio, que é um jogador, alto, mas se é alto ele não tem tempo de bola, ele não faz a marcação. Ali normalmente a gente usa uma marcação mista. Alguns marcam individual e outros marcam a bola. Não parece que ocorreu isso. Mas esse gol, Ivo, quando a gente trata desse gol, a gente despreza os outros 90 minutos, que foram muito ruins. Esse gol é aquele fim de final de festa em que a gente já está indo embora e já estou satisfeito, mas vou meter a mão no brigadeiro. Já não vai resolver mais nada. O problema é que o Bahia, durante 90 minutos, o Bahia não foi convincente. E o Bahia não jogou contra o Flamengo, ainda bem. O Bahia jogou contra o Fluminense, que é um time do mesmo nível, aparelho. Mesmo nível. O Bahia muita só deficiência. né? O Bahia só não cai se tiver 4 times piores do que ele, o que é muito difícil de ter, mas pode ser que ocorra e o Bahia escape. Mas esse Bahia agora, até por merecimento, tinha que ser rebaixado. Tinha que ser rebaixado. Agora, Dudu, eu estava lembrando aqui, o Bahia teve também 2 bolas na trave, né? Teve 2 bolas na trave. Faltou sorte ou caprichar mais um pouquinho? Quando você joga futebol profissional, você joga contra profissionais também. O time do Bahia é um time de profissionais. Eventualmente, chutou uma bola, bateu na trave, o Bahia, mas não teve, Ivo. Foi um lance aleatório, uma coisa, diríamos, foi uma coisa fortuita. Não houve uma jogada, passou, ultrapassou, bateu, ou um mérito de 2 jogadores e bati, correto, descobri. Não, uma jogada que trocou um passe para lá para cá, bateu, o outro arrumou, chutou. Nada assim que demonstre uma equipe. Essa é a grande diferença, é isso que a gente cobra. A gente que se encontra todo final de semana e joga bola, a gente tem um nível de performance individual boa, mas coletivo é muito ruim, a gente se encontra na hora. Verdade. Esses caras do futebol profissional, eles nem precisam ter uma performance técnica muito boa, até porque as obrigações táticas, às vezes, comprometem essa qualidade, às vezes esconde essa capacidade. Verdade. Mas como equipe, eles têm que se comportar, você tem que ver um time ajustado. Um volante abre, quem é que faz a cobertura, quem dá a opção no fundo. Quando eu recebo a bola, quais são as opções que eu tenho que ter? É obrigatório, o treinador tem que dar opções. É o que a gente fala. Até a entrada da grande área é o treinador. Triangula aqui, puxa aqui. Quando chegou na entrada da grande área, é o jogador, é o talento. E o Bahia não tem nenhum talento. Tem coisas que o treinador não pode fazer, né? E o Bahia não tem nenhum talento e nenhum treinador que o faça ser uma equipe até a entrada da área. Para a partir daí o talento vigorar. Então, a situação do Bahia é ruim. Qual é a maior carência para você, que você observa hoje nesse elenco do Bahia? O time em campo, o que mais ele precisa ali, Dudu? Além dos fatores cognitivos que vai depender muito do seu comandante, ser uma equipe mais vibrante, uma equipe mais entusiasmada, mais motivada. O que aconteceu naquele jogo contra o Palmeiras, lembra? Não sei se você chegou a assistir aquele jogo contra o Palmeiras, o Bahia perdeu, mas foi um jogo que todo mundo disse, pô, parabéns ao Bahia. Muito bom. Jogou muito, foi para cima, não se intimidou, fez um jogo bonito, perdeu em detalhezinhos ali, mas jogou bonito. Nós trabalhamos juntos nesse jogo lá pela Rádio Andaiá. Correto. Aí o Bahia perdeu no final do jogo e nós falávamos do resultado injusto, no mínimo um empate. Mas o que falta ao Bahia, além desses aspectos extra futebol, extra performance, é qualidade. Eu vejo que o Bahia precisa de um lateral direito, especialmente. O Capixaba, o torcedor não gosta, mas o Capixaba é um bom jogador. A gente não tem tanto recurso, tem que ir com ele. Mas o Bahia precisa urgentemente de um meia, um cara que cria jogada, um jogador que desequilibre, que marcado drible e apareça espaço, que o time todo encaixado ele
encontre uma bola para ele enfiar. E precisa 2 beiradas, um beirada pela esquerda, um beirada pela direita, além de um centroavante. Gilberto, e eu fico muito à vontade para falar, alguns anos que nós já estamos trabalhando juntos, eu acho o Gilberto um jogador extremamente irregular. Ele faz 3 gols numa partida contra o time do Acre, contra o time do Piauí, aquele time que o Bahia deu certo. Vira o cara, né? Daqui a pouco ele pega um time grande e o Bahia... Aí o Bahia pega o Flamengo, passa um sufoco danado, aí Rossi faz 1-0, aí Gilberto faz o segundo e o terceiro. O difícil é o primeiro gol, é o que desequilibra, é o que desmantela, o que desorganiza o adversário. Então o Bahia precisa, no meu modo de ver, urgentemente, 2 beiradas e um centroavante, além de um meia e um lateral. Eu também vejo por esse lado, né? O Bahia realmente tem que contratar, mas o presidente disse que não tem dinheiro para contratar, né? O Bahia está com um déficit aí grande, né? Inclusive teve aí também problemas na justiça, né? Tem dívidas antigas a serem cumpridas, né? Esses pagamentos têm que ser feitos, né? Tem jogador que entrou agora, o Elber, por exemplo, cobrou na justiça aí uma boa grana, o Bahia que está tentando fazer um acordo, não sei o quê. Tem outras dívidas, né? Não tem a renda do torcedor, que sempre foi marcante no estádio. Aliás, agora acho que vai voltar a Fonte Nova logo em breve, né? Já está a previsão para o dia 15 de setembro, até o dia 20, né? Já está liberando a Fonte Nova para o Bahia jogar. E a gente espera que em breve também volte o torcedor, né? Volte o torcedor. Se não fosse essa nova cepa que está chegando aí, que já está aí no Brasil, no Rio, por exemplo, né? A cepa lá indiana, né? Está trazendo preocupação para as autoridades, e aí isso começa a emperrar mais uma vez o retorno do torcedor ao estádio. Mas em outros estados a situação está mais controlada, a Bahia é um deles, né? E a gente espera que logo logo possamos ter também torcedores no estádio, pelo menos ali uma Fonte Nova, 10 mil torcedores, acho que não, com controle, todo mundo já vacinado e tal, se espalhar pelo estádio, então acho que daria para, sei lá, Dudu, já ajuda, né? Ivo, essa desculpa de que não tem o dinheiro para investir no time, eu acho meio enrolação. O Bahia não tem dinheiro para investir no Messi, mas, por exemplo, o Corinthians deve 1 bilhão e está trazendo o William. Então o futebol consegue... Vai entender um negócio desse. O São Paulo deve 700 milhões e está trazendo... Esqueci o nome do garoto aí. Está trazendo um jogador que jogou no São Paulo e que está voltando agora. A política do Bahia é diferente. Menos conhecido. Mas o que é que o Bahia precisa? Dentro do campo é retorno. Uma vez eu participei de um evento e discuti isso lá com alguns presidentes de clube. Eu fortaleço a minha equipe, consigo performance esportiva, tenho mais torcedor, tenho mais patrocinador, mais investimento, mais sócio, ou seja, a cadeia roda. E quando você contrata um jogador que você coloca no elenco, que ele se destaca, a tendência é você fazer dinheiro com ele. Vira um ativo poderoso. Mas, então, independentemente dessas coisas, quando você faz uma boa performance, você aumenta o número de torcedor, traz investidores, traz sócio-torcedor e gera recursos. Correto. Então, esse tipo de dinheiro não é despesa, é investimento. Claro que o Bahia tem limitações, mas... Presidente do Bahia, é o segundo cargo do Estado, para mim só perde para o governador. Ele tem que ter mais audácia, tem que ser um pouco... E esse discurso é um discurso repetitivo e, no meu caso, não é convincente. O Bahia, então, vamos manter a casa em ordem, vamos ficar na Série C com um orçamento pequenininho, pagando todo mundo. Eu trabalhei no time na Caldense em 95, que era a Série C do Campeonato Brasileiro, a gente recebia em dia, mas era a Série C. E correto. Aí? É verdade. Bom, vamos ouvir aí um pouquinho a coletiva do Diego Dabove, que está falando com a gente a partir de agora, aqui no nosso Agite Esportivo. Deixa eu ouvir a coletiva aí do Diego Dabove. Bueno, buenas noches para todos. Después de una semana de trabajo y estamos en una etapa de pleno conocimiento, obviamente nos da mucha bronca y mucha tristeza la derrota, pero también hay aspectos positivos desde lo futbolístico que nos dejan cierta tranquilidad, cosas para seguir mejorando, muchas cosas para seguir mejorando, pero también vimos muchas cosas positivas que nos dan mucha esperanza para lo que viene. Reginaldo Lima, Manuel Petiting e Marcelo Muniz. É uma pergunta conjunta. Você conseguiu enxergar algo de positivo no futebol apresentado pela sua equipe no jogo de hoje? Já dá para entender o que tem que mudar? Y ahora es muy rápido para analizar. Hubo un montón de
de cosas en cuanto a lo que trabajamos y en cuanto a lo que planificamos en la semana que salieron muy bien. Obviamente el resultado es lo que vale, pero después en el análisis que vayamos haciendo iremos viendo qué cosas tenemos que modificar y qué cosas seguir acentuando lo bueno que se hizo. Fábio Passos pergunta, Ranieri foi o melhor jogador em campo no último jogo contra o Grêmio. Qual foi o motivo para não levá-lo para o jogo de hoje? No, y es que estamos, la verdad, es un plantel muy parejito, y más en esa posición. Ranieri trabajó muy bien y hoy le tocó quedar afuera de lo convocado, como otro grupo de jugadores, pero tenemos mucha confianza en él y en el grupo en general. Marcos Valença pergunta, o Bahia com essa derrota chega ao título de pior defesa na competição. Pelo que você avaliou, o que o time pode evoluir nesse aspecto defensivo? Y yo creo que hoy en lo defensivo, salvo en los goles, que fueron 2 jugadas a balón parado, después creo que se hizo un trabajo correcto desde lo defensivo, se mejoró en un montón de aspectos, en lo colectivo sobre todo. Acá uno no habla solamente de la defensa, creo que el equipo en general tuvo un orden muy positivo y eso nos permitió en muchos momentos del partido dominarlo. Rafael Thiago pergunta, você manteve o time titular que não vinha dando resultados com o treinador anterior e já somava 7 jogos sem vencer. Em uma semana de treinos, você percebeu que esse é o melhor time titular que pode escalar? Sí, si decidimos por este 11 es porque vimos en la semana que podría ser el mejor para este partido, y creo que más allá de la derrota que nunca es buena y que nunca te deja conforme, creo que en el equipo se vieron cosas, como dije antes, muy positivas y que nos dan la esperanza de que con trabajo y con convicción vamos por el camino correcto. Ulisses Gama, o Bahia chegou ao 8º jogo sem vencer, mas conseguiu apresentar uma pressão ofensiva sobre o Fluminense no segundo tempo e por pouco não chegou ao empate. Essa tem que ser a cara do time nos próximos jogos, só que com efetividade? Sí, seguro. Es un poco lo que hablamos recién con el grupo. Es lo que queremos ver. Lo del segundo tiempo creo que fue muy bueno. Hay que hacerlo durante más tiempo durante el partido, pero creo que estamos en el camino correcto. Nilson Luiz, menos de um mês para escrever novos reforços, você pediu contratações ou você entende que esse elenco dá para recuperar? No, primero tenemos un elenco para recuperar, hay un muy buen plantel, y después iremos viendo junto con los directores del club a ver qué refuerzo puede llegar a venir, pero estamos en constante diálogo intentando elegir lo mejor para el club. Jefferson Domingos, Oscar Ruiz chegou ao Bahia no início da temporada, mas não vinha jogando bem. Hoje foi o primeiro reserva a entrar. O que você espera desse jogador? Y la verdad que lo hizo muy bien Oscar en la semana. Nosotros ya lo conocíamos porque lo habíamos estado analizando para llevarlo al mercado argentino, entonces es un jugador que lo teníamos muy analizado y creo que entró bien. Tiene mucho más para dar todavía, pero estamos conformes con él. Está aí a coletiva do Diego Dabove falando aqui, aquele mesmo bate-papo, né? O time não foi bem, não sei o quê, precisamos de mais tempo para melhorar e tal. Uma semana de treinamento e a gente não viu nenhum pitacozinho ali, um rabiscozinho do dedo do argentino, até porque a gente também não conhece o trabalho dele. Você conhece o trabalho do argentino ou não? Não, mas essa entrevista aí foi do Dabove. Mas se você tirasse a imagem, tirar o som e colocar e dizer que foi dado Cavalcante, todo mundo vai achar que foi dado Cavalcante. Porque foi o mesmo discurso de que a gente pode, de que a gente viu qualidade. Claro, tem que ser cuidadoso, está chegando, o plantel, o jogador de futebol hoje é extremamente sensível, é muito dengue, é muita coisa, mas o Bahia precisa de mais agressividade. Ele deveria dizer o que é que está errado, o que é que tem que fazer, que o time decepcionou ele, com certeza decepcionou ele. Os treinadores estão tendo, eu não sei se é medo, né, porque não tem mais essa questão de chegar e falar a verdade, nosso time não jogou bem, muitos erros de passes, muita falha atrás, precisamos arrumar mais o meio de campo, o ataque também não funcionou, então vamos ver o que está faltando, correto? Eu queria que ele fizesse isso
para poder entender, avaliar o que é que ele entende de futebol. Porque se ele vê aquilo que aconteceu ontem, e ele diz que aquilo ali está legal, que tem dificuldade, mas que vai melhorar, e que ele viu qualidade, então, professor, está na hora de partir. Não é o cara, não é o futebol. Use essa qualidade, né? Use, bote em prática. Né? Me mostre que você tem capacidade, porque a sua entrevista choveu no molhado, né? Ele não tem nem muito o que falar também, porque vai ser só enroleixo, né? Enroleixo, essa é a frase que tem sido em muitos treinadores. Dado era enroleixo, né? Mano Menezes era até mais verdadeiro. Sabe por que Mano era mais verdadeiro? A coletiva de Mano era mais... Mano, ele reconhecia os erros, ele reconhecia que o time não jogava, estava jogando bem, que o time estava mal, porque ele já está consagrado no futebol. Se eu estou com um bolso cheio de grana, se eu sair do Bahia hoje eu vou treinar outro time como já está treinando, né? Está fora do Brasil. Olha a expertise do cara, não. Aqui no Brasil eu estou queimado. Aqui no Brasil eu estou queimado. Você está entendendo como é que é o futebol? Do Bahia ele saiu queimado. Saiu queimado, mas lá fora ele é astro ainda. Tem mercado, é estrela. Né? Ele poderia treinar outro time qualquer hora aqui no Brasil, mas estava queimado. Então eu vou dar uma saidinha, né? Abaixar essa fase que eu tive no Bahia e eu vou lá. Mas ele das coletivas que eu ouvia, Mano Menezes era o cara que mais reconhecia que o time realmente não estava bem. E é tanto que ele saiu, ele disse, não dá para mim, a coisa não, entendeu? Então eu vou deixar o Bahia aí, não vou nessa não. Mas esses outros treinadores que vêm aí, parece que os caras vêm com medo, os caras, sabe? Quando foi perguntado para o Dabove se ele ia pedir contratação para o presidente, é cedo ainda, vamos analisar com a diretoria, não sei o quê. Então o cara não vai ter voz ativa, né? Em relação ao Mano Menezes me parece que veio para a Bahia com má vontade, ele não queria vir, é muito comum. Parece mesmo. O treinador está bem de vida, a comissão técnica não, e aí os caras ficam, pega Mano, aceita Mano, vamos trabalhar Mano, ele aceitou. Mas ele veio para o Bahia com muita má vontade, por isso que ele falava essas coisas, que ele estava doido para ir embora. E o argentino precisa nos mostrar de que ele vê futebol como todos nós vimos, porque ele viu um jogo diferente do nosso. Correto. Dudu, para fechar aqui o assunto Bahia, o Bahia joga no próximo sábado, 9 da noite, contra o Fortaleza. O que esperar desse jogo? O Fortaleza é um adversário difícil, uma equipe bem treinada, uma equipe que adquiriu uma personalidade, é uma equipe, você vê os jogadores... Quando a gente diz que os jogadores jogam bem, que se entendem, que estão entrosados, eles atuam coletivamente, não quer dizer que vão ganhar todos os jogos, mas é uma equipe que dá trabalho. Se o Bahia, e aí é o se, repetir o que jogou ontem, vai tomar pelo menos 2 do Fortaleza. Aí, tá vendo aí? Então é mais um jogo para a gente ficar aí, ó, com as orelhas bem em pé mesmo. Né? Torcedor não espera muita coisa do Bahia, que em Pituaçu também, o Bahia não tem feito diferença nenhuma do que jogar fora, né? Tomou pau aí do América, tomou 4 do América, no finalzinho conseguiu fazer alguns golzinhos aí para aliviar um pouquinho, mas perdeu do mesmo jeito. Perdeu para o Atlético de Goiás, né? Tomou goleada do Flamengo. Então o que esperar de Bahia nessa campanha, mesmo jogando em casa em Pituaçu? Nada. É torcer para que o Bahia possa fazer de fato um jogo melhor, comparando com todos os outros que ele já fez, que perdeu 7 e empatou 1. Esse é o nosso pensamento do Bahia daqui para frente. A nossa torcida aqui é ver o Bahia bem, é ver o Bahia lá em cima, brigando por títulos. Aí ontem eu estava ouvindo, né, uma coletiva do Ranieri dizer, não, nosso time tem capacidade, nosso time tem potencial para a gente brigar ali, pelo menos por vaga na Sul-Americana, por quem sabe entrar na Libertadores. O Bahia já entra numa competição com esse pensamento pequeno, de nunca ser campeão mais brasileiro. É somente um mero participante. Faz tempo eu fui trabalhar no Bahia em 2000, trabalhei em 99 e voltei em 2006. E aí, das reuniões nossas lá, e com funcionários, a gente se apresentando, e jogadores, eu fazia questão de salientar, vocês não sabem o tamanho, a força do Bahia. Fora do estado só se fala Bahia. Algumas vezes eu trabalhava antes no Vitória, ia jogar fora do estádio, e o pessoal chegou o Bahia. O Bahia é muito grande, só que a gente precisa acreditar nisso. Mas é aquele senso coletivo de que começa o campeonato, aí os dirigentes dizem, vamos brigar pela parte, se ficar entre os 10 está ótimo, porque o orçamento de fulano, de cicrano, ou seja, conforme Nelson Rodrigues dizia, a síndrome do vira-lata. Difícil, hein? Bem, galera, bom, vou na paradinha aqui no assunto Bahia, eu vou para o comercial, na volta vamos falar de mais problemas. Aonde? No Vitória, né? Bastidores movimentados, o time não vai bem na competição, o Vitória com um pé no rebaixamento, é um pé mesmo no rebaixamento, um já está lá no rebaixamento, né? Porque o Vitória tem que vencer 8 ainda na competição para escapar. E aí? Só venceu 2 de 19 jogos, só venceu 2 no primeiro turno. Então, dá pra gente dizer, vai vencer 8 daqui para frente, eram 9, venceu uma já, empatou outra.
Então vamos lá, vamos caminhar. Então daqui a pouquinho vamos falar do Vitória. Segura aí. A Copa da Federação está chegando e será a maior festa do futebol de base da Bahia, com prêmios incríveis. A nossa seleção irá participar e o seu filho está convocado. Por enquanto, continue usando a máscara. Entre no nosso site e faça já a sua inscrição. Tamo junto! Copa da Federação. Realização: Federação das Escolas de Futebol da Bahia. Onde você estiver, estaremos juntos. O povo nordestino é um povo muito batalhador, um povo que tem muita força, muita coragem. A batalha é grande, né? Mas a gente tem que estar pensando que a gente vai conseguir superar essa luta. Eu fui bem recebido, eles fizeram todos os exames para saber realmente como é que estava o estado da Covid. É gratificante, mas eu acho que o mais gratificante é quando você vê ele recebendo alta. As entregas do governo federal no Nordeste não param. Também foram repassados mais de 18 bilhões de reais para ajudar os estados e municípios a preservarem a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o Nordeste continua. Acompanhe o que já foi enviado para seu estado em saude.gov.br. Ministério da Saúde, Governo Federal. A STV Bahia traz um dos melhores programas voltados para o público feminino. Beleza com propósito. Thaís Luz é quem comanda a atração, que é recheada de dicas de beleza. A Linda vai conversar com personalidades do momento para descobrir seus segredos de beleza. O programa ajuda as telespectadoras a encontrarem o que ela chama de melhor versão, ou seja, aquele visual que resgata o que elas têm de mais bonito e às vezes nem sabem. Beleza com propósito, aqui na STV Bahia, de segunda a sexta-feira, 14 horas. Muito bem, galera, de volta aqui no nosso Agito Esportivo na STV Bahia, canal 24 da NET, 524 em HD na Claro TV, pelo aplicativo. Não baixou ainda não? Você que está em casa agora aí assistindo a gente, baixa aí o nosso aplicativo também, vai lá na Play Store, liberado para os iPhones, né, para iOS, para Android, para você aí baixar e acompanhar também a nossa programação, só aí na sua poltrona não, em casa não. Você pode também acompanhar em qualquer lugar, em qualquer horário. Basta você ir lá no celular e acompanhar a nossa programação também pelo site 24 horas, tá bom? Tá certo então? Bom, aqui hoje com o Dudu Fontes, agora o assunto é Vitória e eu vou começar com você, Dudu, falando um pouquinho sobre o jogo do último sábado. Você está aqui comigo hoje, mas no último domingo, na verdade. A Vitória empatou, foi mais um empate, né? O time que mais empatou até agora na competição, dessa vez contra o Náutico. Às vezes é aquilo, sempre sai atrás do placar, depois vai lá e consegue empatar, mas não consegue virar. O Vitória... Chovendo no molhado, falando que é senso comum, o Vitória é uma equipe fraca, o Vitória tem graves problemas financeiros, o Vitória tem dentro do grupo aí parece alguns problemas de relacionamento entre jogadores, a gente não percebe ser um grupo unido, um grupo fechado, sempre tem alguma declaração que algum deixa escapar, mas o Vitória tem... Claro que não na velocidade e no tamanho da passada que precisa, tem demonstrado alguma evolução. E aí a gente falou sobre o Bahia da incoerência nas contratações dos treinadores. Nesse aspecto o Vitória está sendo coerente. O Vitória tem, vamos fazer apostas e estamos entrando em apostas. Aí começou com o Pivete, aí Barroca, Rodrigo, Ramon, esse treinador que não deixa... Mazola, vem esse que não deixa de ser uma aposta porque tem um currículo ainda modesto e tal. Então, Vitória, de alguma forma, busca uma coerência. E essa coerência, entender o plantel, entender o que é que o Vitória
pode dar, né? Não o que o Vitória quer, a Vitória gostaria de subir, mas o que é que esse plantel pode dar? Então, a Vitória tem demonstrado algumas evoluções. O Vitória já fez uma partida contra o Náutico que não foi das piores, pelo contrário, em alguns instantes até parecia... Já dá para ver algo um pouquinho diferente, né? Então, a situação do Vitória é muito ruim, mas se estava num quarto escuro, agora já parece uma fresta de luz. Não que vá subir, mas o Vitória pode sim se manter na Série B, o que vai ser um grande resultado. Eu vou dizer o seguinte, se cair para a Série C, com esse time que está aí, não sobe. Então é melhor ficar aí na Série B, tentar planejar, né, fazer uma arrumação geral na casa, principalmente extracampo, né, para o Vitória voltar em 2022, né, quem sabe com um elenco melhor, com um time melhor, mais organizado, com patrocinadores, né, com pessoas novas, pensando diferente, pensando aí em fazer um time grande do Vitória para 2022. Mas agora a meta do Vitória é se manter na Série B, né? Mas já se comenta, Dudu, e a gente já percebe também, como você falou aí, uma mudançazinha. Parece que o Wagner Lopes, ele é um cara assim que, até com a imprensa já vê que ele é um cara bem simpático, e com o elenco, certamente, ele está chamando ali, aí, como é que você está, tudo bem, o que está acontecendo, por que você não está rendendo o que você joga, porque eu conheço o futebol, um exemplo, entendeu? Aquele cara que chama para uma conversa, né? E isso consegue, às vezes, mexer um pouquinho com o ego, com o psicológico do jogador, né? Faz com que o cara consiga jogar, pelo menos pelo treinador, vou jogar por ele, porque ele está me dando esse voto de confiança, né? É um cara legal, então vou jogar por ele, e isso, às vezes, parece que ele está conseguindo, né, organizar, pelo menos, esse lado psicológico dos atletas. Com relação ao futebol, pode ser que ele não consiga tirar muita coisa mais não, mas o psicológico, às vezes o cara consegue mexer. É o que a gente observava no Vitória, quando o comando é fraco, é frágil, começa a ter rusgas, o Vitória perde. Então, um bota a culpa no outro, ninguém nunca erra, isso é natural do ser humano, joga a culpa para o outro, e isso criou rusgas dentro do elenco. E que o Rodrigo tentou a seu modo, o Ramon ao modo dele, e me parece que o Wagner está conseguindo, desse jeitão do paizão, e dar um castigo, mas dar um doce. O Vitória está me parecendo hoje ser um grupo mais unido, coeso, eles já têm em mente a responsabilidade que é manter o Vitória e a necessidade, inclusive para eles, de manter o Vitória na Série B. Eu vejo melhoras. Há algum tempo, essa troca de treinadores, desde o Pivete até o Wagner, eu não tinha percebido entre um e outro nenhum tipo de mudança substancial. E agora eu consigo perceber. Tomara que isso seja um fato consistente. Já é um passo positivo, né, do Wagner Lopes, que tem aí, né, essa habilidade de conseguir lidar com a rapaziada, né? Então, já é um passo positivo. Então é isso que a gente espera, que o Wagner Lopes ele consiga tirar esses jogadores desse elenco aí, o que Ramon Menezes não conseguiu, o que Rodrigo Chagas não conseguiu, né, que são os últimos treinadores. Não vou nem falar de Mazola, de Barroca, né, de Bruno Pivete, mas eu falo, né, principalmente agora nesse momento, né, dos últimos treinadores, que foi o Ramon e o Rodrigo Chagas. Então que você, Wagner Lopes, consiga fazer aí o que esses outros treinadores não conseguiram, infelizmente, né? A gente não desejaria isso para Rodrigo nem para Ramon, que eles também estivessem bem, que são pessoas maravilhosas, né? Rodrigo Chagas é um ídolo do Vitória, Ramon Menezes também é ídolo do Vitória. Então a nossa torcida é para que eles estivessem, né, dando certo, comandando a equipe do Vitória. Um cara que conhece o clube como ninguém, né? Todos os dois conhecem demais a equipe do Vitória, totalmente diferente do Wagner Lopes, mas aí já entra um pouquinho a questão da maturidade, né, da experiência, da vida, né, como treinador. Ramon e Rodrigo estão começando a carreira. O Wagner Lopes já rodou um pouquinho, teve no Japão, que não é tão referência para a gente, já treinou alguns times de São Paulo, já teve no Atlético de Goiás, já teve em outros times em São Paulo, então já ganhou um pouquinho de cancha, né? O cara já começando a lapidar também um pouquinho o seu trabalho, e aí isso, quem sabe agora, ele possa colocar em prática no Vitória. O Wagner tem um distanciamento do Vitória que é importante, é diferente de Rodrigo, que é muito próximo. Rodrigo e Vitória é um corpo só, então esse envolvimento do Rodrigo, que acaba sendo demasiado em função de toda a história, do ídolo que foi, e do Vitória ter aberto as portas para ele como treinador, isso acaba comprometendo o dia a dia, ele se arvora de mais obrigações e de deveres que às vezes ele nem tem, e se responsabiliza por coisas que ele não tem nada a ver. É diferente do Wagner, que consegue separar os problemas de lá e os problemas de cá. E o Vitória tem um time, não é um bom time,
Mas para a Série B é um time razoável. Você tem o Cedric dá conta ali, a zaga, uma zaga, eu não gosto muito do Marcelo do Wallace, mas são zagueiros já rodados. O Pedrinho é bom jogador, o Roberto, o Fernando Neto, eu sou um fanzaço do Fernando Neto. O Eduardo é um bom jogador. É um referencial, O Soares erra, mas é um jogador bom também. Quer dizer, o Vitória precisa ter um modelo de jogo, ter uma estruturação de equipe. E parece que o Wagner está conseguindo. O Vitória deixou de ser aquele time que vamos jogar no 3-5-2, e a gente bota 3-5-2 e a gente joga. Vamos jogar no 4-4. Não, a gente precisa treinar o 3-5-2, joga assim, então quando a bola está assim a gente faz isso. A sua função nesse sistema é esse. Num 4-4-2 a sua função já é uma outra. Ou seja, preparar, ensinar os jogadores o que eles vão fazer. E parece que aí, o ensinar é entre aspas, parece que o Wagner está dando esse padrão. O treinador tem que ter o time de uma forma de jogar e tem que ter maneiras alternativas de jogar. E o Wagner está, me parece, é muito cedo. O Vitória tem 4 jogos que não perde. 4 jogos. Desde que ele chegou, o Vitória não perdeu ainda. Foram 3 empates e uma vitória. E uma vitória. Então, isso nos leva a crer que está melhorando, mas... Alguma coisa já mudou, né? Vamos aguardar um pouco mais. O que a gente mais fica preocupado é a questão dos empates, que o Vitória vem empatando muito. Não está perdendo, né? Mas está empatando muito. E aí o empate não vai levar o Vitória para lugar nenhum, né? Quando o time perde, ganha, empata, aí oscila, né? Há um equilíbrio, né, na tabela. Mas quando o time só empata, e às vezes perde, vai lá na frente, uma vez ou outra que vence, aí é Z4. Dependendo do objetivo, porque quando você tem um time que almeja colocações maiores, briga pela parte alta da tabela, é melhor você perder 2 e vencer 1 do que empatar 3. Mas são 3 pontos, mas o critério de desempate é número de vitórias. Então, perdi 2, ganhou 1, fiz uma vitória. Empatei 3, fiz 3 pontos, mas a diferença no critério de desempate é outra. Correto. Da mesma forma que um time como o Vitória, que briga pelo rebaixamento, empatar muito é ruim. Mas o Vitória hoje não almeja subir. Não é permitido, nesse instante, ter esse sonho. Então, o Vitória empatando, e aí eu vou tentar olhar como uma coisa, olhar de forma otimista. O Vitória está ganhando pontos, o Vitória está botando um pontinho ali, está botando um tijolinho. Que para um time que não pode cair, são resultados importantes. Eu também acho. Bom, Dudu, e o Vitória agora vai enfrentar a equipe do Operário, né? O Vitória vai enfrentar agora o Operário, fora de casa, lá no Paraná. O Operário que está bem na competição. Então, é mais uma pedra aí no sapato, né? Mais um adversário difícil para o Vitória, né? Eu assisti o Operário e Vasco. O Vasco virou freguês do Operário. É brincadeira? Jogou 2, perdeu 2. Seu Vasco da Gama, né? Que você era vascaína. Perdeu em São Januário e ainda perdeu. É Vasco da Gama ainda? Eu sou Andaiá, FM O meu amigo Mário Freitas disse que naquela época ele morava aqui, rapaz, na terra de Caetano Veloso, né? Santa Amaro. Santa Amaro, da Purificação. Aí eu dei referência e foi logo lá, né? Santa Amaro, né? E aí depois ele veio para a capital, mas ainda era Vasco da Gama, mas depois daquele gol do Petkovic em 2002, parece, 2001, né? Que o Pet fez aquele gol e o Flamengo foi campeão, ele deixou de ser Vasco da Gama. Eu digo, Mário, pelo amor de Deus, né? O cara não deixa não, o cara nasceu com aquele ali no coração, o cara pode esquecer um pouco o time, pode não acompanhar muito mais os jogos, mas o cara nunca vai deixar de ser. Se o time estiver bem, você vai dizer, pô, esse é meu time do coração mesmo. Eu gosto. Né? Eu acho que não tem ex-torcedor, né? É muito raro. Então, de fato, a gente fica, não, vou isolar esse time aqui, porque de fato não me dá mais alegria, então não tem porque eu estar mais sofrendo tanto por ele, né? E o Vasco tem passado por isso. Quando se deixa de amar é porque nunca se amou. O Vitória, o Operário, o Vitória vai pegar um time perigoso, Ivo. A gente falou, o time que bateu 2 vezes no Vasco, e eu assisti o último jogo lá em Mato Grosso, e o Operário venceu com categoria, com tranquilidade. O Operário fez 2-0 no primeiro tempo logo, eu comecei a ver, falei, não vou nem ver mais. Você não viu um grande elenco no Operário, não vejo jogadores... Não, treinador jovem, desconhecido. Tá entendendo? O que mais tem hoje nos clubes são treinadores desconhecidos, né? No Brasil não era tanto assim, os times de Série B e Série A sempre tinham treinadores conhecidos, mas hoje a gente está vendo uma safra aí eu tenho um cara que treina lá, o Sampaio Corrêa,
né, que agora foi cogitado para vir para o CSA, não veio, já voltou o Mozart para o CSA. Voltou o Mozart, né? Em outros times também, aí você vê lá um cara de treinador jovem treinando aí essas equipes e se destacando, né? É uma nova geração. E o Operário não tem esse elenco tão conhecido assim, né? 3 ou 4 jogadores ali, um treinador também desconhecido e fazendo boas campanhas. Mas é diferente, você é um treinador jovem com uma equipe despretensiosa, você busca jogadores dentro do perfil que você gosta, jogadores modestos. A filosofia nesses times é me empurra que eu te puxo. O treinador bota eles, vamos brigar porque eu não sou ninguém, vocês também não são, e vamos para frente. Quando você bota esses treinadores, por exemplo, em um time maior, com jogadores de mais bagagem, que precisam de um repertório de conhecimento maior, que tem um outro tipo de necessidade de convivência, aí muitos não dão certo. Então, é necessário, como tudo na vida, para você ser um engenheiro, você começa o 1º grau, o 2º grau, tal. Tudo na vida precisa de uma escala. Então, não estou depreciando, não o conheço, mas começa no Operário, aí vai para o Vila Nova, aí vai para o CSA, aí vai para o Madureira, daqui a pouco ele está num time e tem uma carreira consistente. O problema dos treinadores jovens é que, às vezes, e muitas vezes, nesse futebol maluco que a gente vive hoje, é que daqui a pouco um treinador desse disputa no Atlético Mineiro, por exemplo. Correto. E aí a cada vez que ocorre isso, a gente mais mata o nosso futebol brasileiro. Porque o futebol é o único esporte em que você, quando adquire experiência, é chamado de velho. Verdade. Um grande professor de faculdade é um cara que já tem experiência. No futebol, um treinador com um pouco mais de experiência, esse não presta, que é velho. E o futebol não mudou nada, o futebol é um esporte... Está ultrapassado, não sei o quê. Né? Então... E quando é jovem demais, não, o cara ainda é verde ainda, você adquire muito mais experiência. Isso eu acho muito relativo, né, Dudu? Mas vamos lá, falar agora fora de campo, os bastidores do Vitória superaquecidos, envolvendo o presidente Paulo Carneiro. Eu acho que ele está com os dias contados. Agora, em setembro, vai ter uma nova assembleia e essa assembleia pode afastar ele do Vitória. Ontem saiu a notícia do Gabriel Bispo, que estava jogando aí. O cara está jogando. Não é um cara que está afastado, não, do Vitória. Entrou na justiça contra o clube, pedindo aí 250 mil do Vitória na justiça. E certamente não vai jogar mais no Vitória. Certamente o Vitória vai rescindir seu contrato, ele está pedindo a rescisão do contrato de 250 mil, de forma indireta, né? Porque a lei hoje permite. Então, é mais um abacaxi para o Paulo Carneiro descascar, é mais um problema envolvendo o Vitória, então isso é muito difícil. O outro jogador foi o Igor Catatal, também rescindiu o contrato, que era do Vasco da Gama. Está partindo, Como é que você vê tudo isso aí, Dudu? Ivo, o problema do Vitória, Paulo Carneiro deveria ser um grande ídolo rubro-negro, porque Paulo Carneiro entrou no Vitória em 89, o Vitória era uma instituição morta, falida, acabada, que tinha apenas o seu torcedor, e transformou a Vitória numa grande equipe. Vitória virou empresa, Vitória trouxe Bebeto, Petkovic, Túlio, etc. Grandes treinadores. Paulo Carneiro criou uma estrutura. Eu comecei no Vitória em 91, tomava banho de cuia. Eu levava minha roupa para trabalhar e usava camisa que os jogadores não serviam mais para eles. Meu desodorante era limão. E eu vi Paulo Carneiro construir aquilo que é o Vitória. Só que o social de Paulo Carneiro é muito ruim. Paulo Carneiro, não fosse essa forma dele conduzir, eu, nesse instante, ainda assim, e apesar de todos os pesares, acho o cara ideal. É o cara entre os rubro-negros que eu enxergo com mais preparo, com mais trânsito entre o futebol, é um cara que tem conhecimentos, é um cara que entende do futebol, mas esse interpessoal dele é muito ruim, é muito agressivo, é muito ofensivo, é eu que faço, eu que quero, eu que mando. Uma vez ele falou para mim, há muitos anos atrás, não, Dudu, presidente do Vitória, o próximo vai ser Leozinho, que era o filho dele. Quer dizer, ele enxergava aquilo como uma propriedade, o que já não cabe mais. Se acha o dono do Vitória. Né? Isso na década de 90, 92, ele falou isso, a gente brincando, é uma coisa que ele... Mas o ato falho dele de demonstrar um pensamento que ele tinha, daquilo ali ser posse dele. E aí o que acontece? As outras pessoas se incomodam e boicotam. Paulo Carneiro sofre um enorme boicote de pessoas que se dizem rubro-negras e as quais os torcedores idolatram. Então, eu não estou defendendo o Paulo Carneiro, mas o torcedor tem que perceber que tem muita gente aí, muito falso rubro-negro, que está torcendo para o caos, que está trabalhando a favor do caos. Você acha que ele consegue se livrar dessa aí, não? Não, a situação do Vitória a médio prazo é muito ruim. Vitória, eu vejo Vitória muito mais próximo de um Galício e Ipiranga do que de um Bahia, porque esse problema político é muito grave.
Paulo Carneiro, o que eu te disse. O cara não quer largar o osso, né? Paulo Carneiro é um cara, dentre esses todos aí, salvo apareça alguém que eu não sei quem é o mais preparado para conduzir. Claro que ninguém atura, ninguém consegue conviver com ele. Desses o problema aí. é o relacionamento, né? Eu trabalhei com ele 4 vezes, a gente se deu muito bem, não sabe como é que o outro é, e pronto, funcionava direito entre nós. Mas essas pessoas, esses que estão criando esse boicote, eles não estão preocupados com Vitória, eles estão preocupados em tirar Paulo Carneiro. Como torcedor genuíno do Vitória, a gente tem que se preocupar, vamos fazer o que a gente puder para a Vitória não cair. Depois a gente vai e degola Paulo Carneiro. Correto. Mas os caras querem tirar Paulo Carneiro, aí vai ficar um chegando lá às 5 da tarde, saindo 19, o outro chegando às 5 da tarde e saindo 18, o outro não indo lá, o outro tratando por telefone, reunião por grupo de WhatsApp. O futebol é coisa muito séria. Muito e isso séria. Não vai funcionar. Eu também acho. Então, tem muita coisa para acontecer nos próximos dias no Vitória. Está muito complicada a situação e isso, é claro, tem refletido muito dentro de campo. Se o Vitória tivesse arrumadinho, se o Vitória tivesse fora de campo, tivesse um clube organizado, pagando em dia, né, a paz estivesse reinando no Vitória, certamente a cabeça dos jogadores seria outra dentro de campo nesse momento. Eu acho que o Vitória não estaria passando, né, o que está passando dentro de campo se lá fora as coisas estivessem arrumadas. Isso é natural, né? Especialmente numa atividade que envolve alta performance. A gente precisa do bem-estar físico, mental, emocional, e os jogadores do Vitória não conseguem isso. E não é privilégio deles. Algum tempo atrás você viu a privatização do Correio, os trabalhadores do Correio foram fazer greve. Ninguém consegue conviver com essa estabilidade, especialmente o atleta de futebol profissional. Mas vai receber? Vai. Não sei quando e nem de que maneira, mas vai. Como quem trabalhou no Bahia está numa fila aí que um dia recebe, mas recebe. O Hugo Aparecido disse que passou 12 anos com uma causa aí, mas deu certo. O que a gente tem que pensar é o imediato, é agora. Como é que fica agora? O Vitória agora. Se o Vitória cair, adeus. Então, como é que esses que se dizem torcedores do Vitória, que sou rubro-negro, autêntico e tal, e os caras ficam boicotando, ficam por baixo humilhando? Então, dizendo que são torcedores, mas de fato eles são aproveitadores. Abutres, eu concordo com você, a situação é delicadíssima. Essa frase aí, um ouvinte da rádio usa sempre, esses abutres aí deveriam largar o Vitória, né? Se é tão ruim, se tem tantos problemas, por que você quer entrar no Vitória? Não consigo entender não, né? Mas é difícil aí. Dudu, acabou o nosso tempo, muito obrigado mais uma vez. Gostei dessa camisa aí do Dudu Fontes Futebol Clube, é isso? É isso Fala aí. aí um pouquinho aí, 30 segundos pra você falar dessa escolinha aí bonitinha a minha escola de futebol arrepende em Salvador. Funciona lá no Clube Espanhol, escola de futebol para garotos de 5 a 15 anos e competição. Estamos também fazendo times de competição, preparando atletas. Isso é um projeto bem bacana. Vamos organizar um campeonato aí bacana para a gente levar a STV para transmitir aí. É essa a intenção, da gente poder fazer um campeonato aberto com a participação da TV. Vamos fazer, com certeza. Vem aí muitos projetos de transmissão externa da STV Bahia, levando a imagem aí para o mundo, e a gente vai trazer aqui com certeza também a sua competição, que é um sucesso aqui na capital baiana. Forte abraço, até a próxima, valeu? Um abraço. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela essa audiência bacana aqui na STV. Forte abraço, amanhã tem muito mais, hein? Até lá, uma ótima tarde a todos. Tchau. A Copa da Federação está chegando e será a maior festa do futebol de base da Bahia, com prêmios incríveis. A nossa seleção irá participar e o seu filho está convocado. Por enquanto, continue usando a máscara. Entre no nosso site e faça já a sua inscrição. Tamo junto! Copa da Federação. Realização: Federação das Escolas de Futebol da Bahia. Onde você estiver, estaremos juntos. A
STV Bahia traz um dos melhores programas voltados para o público feminino. Beleza com propósito. Thaís Luz é quem comanda a atração, que é recheada de dicas de beleza. A linda vai conversar com personalidades do momento para descobrir seus segredos de beleza. O programa ajuda as telespectadoras a encontrarem o que ela chama de melhor versão, ou seja, aquele visual que resgata o que elas têm de mais bonito e às vezes nem sabem. Beleza com propósito, aqui na STV Bahia, de segunda a sexta-feira, 14 horas. Vem brincar comigo, criançada! Todos os sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 11 da manhã, você acompanha aqui na STV Bahia o programa Zum Zum Zum. Aventuras, shows de talentos, competições, laboratórios, brincadeiras e convidados especiais. Programa Zum Zum Zum, aqui na STV Bahia. Apresentação Maluquita.